Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre amor. O apóstolo João é o apóstolo do amor. Ele sempre está falando sobre o amor. E amor, meus irmãos, é uma palavra que está muito em voga hoje. Se você prestar atenção nas músicas brasileiras, principalmente sertanejo, eles só falam em amor, não é? É amor para lá, é amor para cá. E as pessoas estão casando dizendo, por que você está casando com essa pessoa? Porque eu a amo. E por que você descasou e vai casar de novo? Porque é o amor. Não é? Então, o amor está em todo lugar. O amor não adianta, ele permeia toda a nossa vida. Só que o amor, nós vamos ver hoje, é o amor oriundo em Deus. Não é? Por isso, nós temos aqui na nossa proposição teológica que a essência do verdadeiro amor deve ser vista em nossas relações com Deus, demonstradas ao próximo. A essência do verdadeiro amor deve ser vista em nossas relações com Deus, demonstradas ao próximo. Nisso podemos afirmar, meus irmãos, que o verdadeiro amor se confirma com ações práticas. Os versos 17 e os versos 18 falam isso aí. E o verso 17, meus irmãos, fala de alguém dentro da igreja que tem recursos. Aí, esse recurso que o apóstolo João está falando aqui, não é um recurso que é só para ele, não é o que ele tem bastante só para ele, é recurso de sobra. Nós temos uma palavra grega que é bios, que significa recursos de sobra. Ele tem esses recursos de sobra e ele vê a necessidade de alguém dentro da igreja. O coração dele começa a ter compaixão pela necessidade daquela pessoa dentro da igreja, mas como o texto diz aí, ele fecha seu coração. E este verbo vir, que é ver, não é um ver de, olha, me parece que esta pessoa está passando necessidade. Este verbo aqui denota que essa pessoa estava presente na vida daquela pessoa necessitada, acompanhou a vida dela, contemplou a situação tão precária daquela pessoa, e, no momento, pense, meus irmãos, ele sentiu compaixão. Ele olhou e disse, tem que ajudar esta pessoa. É meu irmão da igreja. Eu preciso ajudar esta pessoa. Mas, imediatamente, seu coração fecha e ele não ajuda. Observe que João está falando aqui que ele, primeiro, ele tem de sobra para ajudar. Segundo, ele contemplou, ele acompanhou a vida desta pessoa. Terceiro, ele teve inicialmente compaixão, desejo de ajudar esta pessoa, mas, finalmente, ele toma a decisão de não ajudar esta pessoa. Aí João pergunta, como pode permanecer o amor na vida dessa pessoa? Como que essa pessoa pode dizer que ela ama a Deus, por exemplo? Como esta pessoa pode dizer que está em comunhão com a igreja, se ele tem como ajudar, se ele vê a necessidade daquela pessoa e não ajuda? Por isso que o versículo 18 diz aí, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é só falar, meus irmãos, o amor, segundo a Bíblia, o amor aqui que João está falando, é um amor prático. O amor verdadeiro é aquele que se traduz em ações práticas em favor de um irmão necessitado. Falar que ama, meus irmãos, é fácil.
e cantar. Eu acho que não tem um tempo no culto que nós mentimos tanto para Deus quando cantamos, né? Porque cantamos às vezes que amamos a Deus, cantamos que tudo que temos pertence a Deus, mas na prática às vezes isso não acontece. Aí João pergunta: como pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Se ele tem tudo isso e ele não ajuda, é certo que o amor de Deus não está nessa pessoa. Essa pessoa é somente religiosa. Esta pessoa pode trajar bem religiosamente. Esta pessoa pode ser benquista na igreja. Pode, inclusive, ser respeitada na igreja. Essa pessoa pode ser até um oficial da igreja. Essa pessoa pode ser até um pastor na igreja. Mas se essa pessoa não tem compaixão com o irmão dela em Cristo Jesus, João está perguntando: como pode isso? Como pode acontecer isso? Meus irmãos, sabe quando nós conhecemos a espiritualidade de alguém? É quando nós pedimos que ele mexa no seu bolso. Dinheiro é complicado. Dinheiro parece que toma conta do interior das pessoas. E não é só das pessoas, eu estou falando de mim mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com o dinheiro. E às vezes nós, meus irmãos, falamos tantas coisas, às vezes nós criamos tantas desculpas. Essa pessoa não trabalha. É verdade, tem que olhar isso mesmo. Se essa pessoa tem filhos, se essa pessoa tem marido, é verdade, tem que olhar isso mesmo. Mas João está falando aqui de alguém que tem recurso e alguém que não tem mesmo. Não é porque ele não trabalha, é porque ele não tem mesmo. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz que Deus coloca a miséria das pessoas diante dos nossos olhos para testar o nosso coração. João Calvino diz: fechar os olhos ou conter o sentimento de misericórdia após ter testemunhado a dor e um ato deliberado, é um ato deliberado de rebeldia contra o Espírito Santo. Eu testifiquei. E às vezes Deus faz isso, né, meus irmãos, com a gente. Coloca pessoas necessitadas perto de nós. Às vezes mudamos para algum lugar que tem uma pessoa muito necessitada ali. E de repente Deus está nos levando para aquele lugar para fazer isso. E João fala no versículo 18: filhinhos, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ajude essa pessoa, olhe essa pessoa, não feche os olhos para esta pessoa. Deixa eu contar aqui, fazer uma ilustração desse ponto aqui, meus irmãos. Imagina que aqui em Guanabara tem dois jovens, vamos pôr o nome dele ficticiamente de Pedro e Lucas. Pedro é muito ativo na rede social, tem muitos seguidores, não é? E ele é crente, ele coloca as pregações da igreja na sua rede social, ele divulga isso. E ele fica sabendo que tem uma senhora na igreja, na época de verão, que a chuva torrencial destelhou a casa dela e a chuva inundou a casa dela. E esse irmão, que é muito ativo na rede social, esse jovem, chega lá e diz: ô, minha irmã, vim fazer uma visita à senhora. Fiquei sabendo que a chuva levou as telhas da casa da senhora. Nós vamos orar aqui. Vamos orar. E ele ora fervorosamente ali para aquela irmã, abraça ela, chora e diz: tenha fé, Deus vai resolver o seu problema. E vai embora. E depois coloca lá na rede social, inclusive filmou ele orando, e coloca lá na rede social esse grande ato dele com aquela senhora, com aquela irmã, não é? E ele recebe muitas curtidas na rede social, ganha muitos seguidores na rede social. Olha, ele foi lá orar pela senhora. Mas o Lucas não é muito ativo na rede social. Ele é mais discreto na igreja. Ele não tem muita técnica para mexer com a tecnologia da informação. E ele fica sabendo também dessa irmã, vai lá, fica sabendo, tira um dia do seu trabalho, compra a telha lá com seu dinheiro e sobe e arruma o telhado da irmã e diz: a senhora pode ficar despreocupada, que a chuva agora não vai incomodar a senhora. Quem de fato amou, meus irmãos? Quem de fato praticou amor? O Pedro só falou, orou e disse: tenha fé. Meus irmãos, fé não arruma telhado de ninguém, não. Fé não arruma telhado de ninguém. Fé não compra nada. Fé nem compra nem salvação. Fé, a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Lembra de Tiago 2,16? Assim como o corpo sem alma é morto, assim a fé sem obras é morta. Às vezes falamos muito, e João está falando aqui, olha, ame de fato e de verdade. Quem amou de fato e de verdade foi o Lucas.
Versículo 19 a 23. Também podemos afirmar que o verdadeiro amor pacifica, meus irmãos, a nossa consciência. Pacifica, traz paz à nossa consciência. Coração, você está lendo coração aí. E coração que João está falando aqui, não é aquele ó que bombeia o nosso sangue. Coração aqui é a nossa consciência. Versículo 19 a 23. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Quem, meus irmãos, ficou com o coração tranquilo, a consciência tranquila? O Pedro ou o Lucas? Evidentemente que foi o Lucas. Ele foi lá e resolveu o problema. Ele foi lá e ajudou. O outro ficou com a consciência acusando. O outro ficou com a consciência pesada. É isto que João está falando aqui, meus irmãos. As obras de amor traz, sim, paz ao nosso coração. Eu quero contar uma experiência minha. Aqui, meus irmãos, eu estava saindo do mercado e veio uma senhora com uma criança pedindo leite para a filha dela. E você sabe que isso hoje é comum, as pessoas usarem as crianças para pedir as coisas. Isso é muito comum hoje. A gente vê isso muito nos bairros. Isso foi lá no centro de Contagem. E eu, na hora, eu olhei e não comprei o leite para a menina, para a senhora. Mas sabe o que aconteceu na minha consciência? Sabe o que Deus falou na minha consciência? Essa aí está precisando. Porque Deus fala, meus irmãos, com a gente. Deus toca isso aqui, ó. Deus toca. Às vezes a gente fica tão enojado, tanta pessoa pedindo, porque hoje está também tá difícil, não é? As pessoas hoje parecem que não querem trabalhar, então parece que você fica já escaldado com isso, e às vezes uma pessoa que precisa mesmo de ajuda, você não ajuda. Eu estava em casa, meus irmãos, chegando em casa, deixei meu carro lá, deixei a Valma lá, voltei, e eu falei, ó Deus, tranquiliza a minha consciência, eu preciso achar essa senhora com essa criança. E eu achei, ela estava no ponto de ônibus. E eu fiquei tão aliviado que eu falei, senhora, vamos ali no mercado que eu vou comprar um leite para a senhora. Você acredita que a senhora chorou mesmo, de fato? Ela precisava. Deus tocou em mim. Deus falou isso aqui comigo. Olha, meus irmãos, aí o coração, como diz o versículo 19 aqui, nós ficaremos tranquilos com a nossa consciência. Oh, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor isso? Vamos pedir a Deus para ajudar-nos a discernir as coisas. Nem todo mundo que está pedindo precisa de fato. Mas tem gente que está pedindo porque precisa mesmo. Tem gente que precisa mesmo. E às vezes Deus coloca essas pessoas na nossa frente para nós ajudarmos. Eu quero que você só volte aí. 2 Pedro, só voltar aí, está atrás, 2 Pedro. Umas 2 folhas aí, você acha. 2 Pedro 1, versículo 10. Olha o que eu sou crente, eu sou eleito de Deus, que bom que você é. Que bom que você é. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que Pedro está falando aqui, meus irmãos? Pedro está falando do versículo 5 e versículo 6 aí. Volta aí para você ver antes. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o quê? O amor. Não falar que é eleito, é fácil falar. Quero saber o que se você prova, se nós provamos que de fato nós somos eleitos. Por isso, no versículo 20 aí, meus irmãos, voltando aí para 1 João capítulo 3, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui, meus irmãos, há o que John Stott chamou de drama espiritual no debate interior, que pode acontecer conosco. Se somos acusados, estamos no tribunal. Se nossa consciência está acusando, nós temos um tribunal interno. Nossa consciência está nos acusando de alguma coisa. Por exemplo, falta de amor ou prática do amor. Nós mesmos somos advogados de defesa, às vezes nós queremos justificar a nossa falta de amor. E terceiro, Deus é o nosso juiz. Se Deus é o nosso juiz, então podemos tranquilizar os temores da nossa consciência, se nós amamos de fato e de verdade. Deus vai tranquilizar a nossa consciência.
Às vezes, meus irmãos, o nosso coração, a nossa consciência acusa, pensando assim, será que o que eu fiz foi certo? Será que é desse jeito que eu tinha que fazer? Será que eu deveria dar mais? Eu deveria ajudar mais, ajudar menos? Será que eu deveria fazer tal coisa? E às vezes a nossa consciência fica nesse drama do tribunal dentro de nós, e nós ficamos pensando, será que eu agi certo? Quando nós fazemos as coisas, meus irmãos, conforme o amor de Deus, o Senhor é maior do que o nosso coração. O Senhor é maior do que a nossa consciência. O Senhor vai tranquilizar o nosso coração. E o versículo 21, quando a nossa consciência não nos acusa, não é? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui, meus irmãos, confiança é uma palavra que transmite a ideia de liberdade para orar, liberdade para falar com Deus, intrepidez para chegar até Deus. Liberdade, inclusive, para dizer, ó Deus, eu peço ao Senhor essa bênção para a minha vida, a minha família. Porque você tem essa liberdade, essa confiança. Quero dizer aqui, meus irmãos, que o amor cristão não é de palavras. O amor cristão é na prática. Mas somente aquele que foi regenerado consegue praticar esse amor cristão. As pessoas aí também chamam isso de amor, mas na verdade são amor interesseiro. Eles filmam. Eu sempre vejo pessoas no Instagram, acompanho um senhor, um rapaz, que é um empresário, ele vai para as ruas e senta lá com a pessoa e diz, o que você está vendendo aí? Estou vendendo bala. Ele diz, quanto que você tem de bala aí? Eu tenho tanto. E ele, às vezes, compra a bala toda e ainda dá o dinheiro lá para a pessoa. Mas ele está filmando e colocando na rede social. O que ele deu para a pessoa, ele vai ganhar muito mais com o engajamento. Meus irmãos, isso não é amor. Embora esteja ajudando uma pessoa necessitada, mas não é isso não é amor. O amor faz sem alarde. O amor faz e fica quieto. O amor é assim. O amor não grita, olha, ajudei alguém, dei uma cesta básica para alguém. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E o versículo 22, é aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos, aqui não é tranquilizar a mente por guardar o mandamento, porque você sabe, eu e você somos imperfeitos. Mas é fazer aquilo que a palavra do Senhor manda. Amar ao Senhor e também amar o nosso próximo. Então, quando conectamos, meus irmãos, esta oração e obediência, está aí no versículo 22 e 23, porque não adianta orar sem obediência. O versículo 23 vai falar exatamente isso. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, para ser crente, duas coisas preciso aqui que João fala. Precisa crer que Jesus é o Cristo. Precisa crer que este homem que veio aqui no mundo é Deus, de todo o coração. Não é balbuciar palavras, é crer de todo o coração. Aí nós podemos orar confiando que nós vamos receber os pedidos, vamos ser atendidos por Deus. Você sabe por quê? Vai aí para o capítulo 5, versículo 14. Você vai ver por que nós vamos ser atendidos. Esta conexão da fé com a obediência ao Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Qual é a vontade de Deus? Que não amemos de palavras, mas de verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, quem não ama de verdade, não está fazendo a vontade de Deus. E eu pergunto, segundo a Escritura aqui, ele tem liberdade para orar? Não tem. Ele tem confiança para orar? Não tem. Como ele vai pedir Deus para dar o pão de cada dia para ele, que Deus deu de sobra para ele, e ele viu a necessidade do irmão, mas não ajudou? Como ele vai orar? Como Deus vai atender? Porque a vontade dele não está conectada com a vontade de Deus. Fé em Jesus. Precisa crer em Jesus. No capítulo 2, versículo 2, se você voltar aí uma página, crer em Jesus é, de fato, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Você precisa crer que Jesus é esta pessoa, é este advogado, mas para ser a sua propiciação, você precisa, de fato, manifestar isso
na sua vida. E no capítulo 4, versículo 3, mais aqui embaixo, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. E o versículo 15 do capítulo 4, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Os falsos profetas lá, na época de João, não confessavam que Jesus era o Cristo. Eles falavam, Jesus é uma pessoa e Cristo é outro, nós já passamos por isso aqui. Eles não confessavam que Jesus é o Cristo. Eles não creram em Jesus como Deus. Eles não creram em Jesus como é o Salvador. E aqui, meus irmãos, fé em Jesus é fé em quem ele é. Aceitar o que ele é, aceitar o sacrifício dele em nossa vida. E é fazer, de fato, o que Cristo nos ensinou a fazer. Jesus estava conversando com os seus discípulos, lá em João capítulo 13, versículo 34, ele diz, olha, o mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Eu pergunto aqui, meus irmãos, para você aí, para você pensar, você acha que era fácil amar Pedro naquela época? Os discípulos amaram Pedro? A ideia que a gente tem de Pedro que ele era muito impetuoso nas suas decisões, às vezes sanguíneo, né? Às vezes falava assim, digamos, na face da pessoa. Não era fácil amar Pedro, mas, meus irmãos, Jesus em João 13, 34 diz, olha, vocês precisam amar uns aos outros, porque este é o mandamento, é o novo mandamento que eu dou a vocês. Este é o mandamento. Mas sabe, meus irmãos, sabe por que nós amamos, que nós conseguimos amar? Eu quero que você volte aí para o capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Sabe por que é mais fácil eu amar? Sabe por que eu consigo amar alguém? É porque Deus me amou. E o versículo 19 aí, só virar a página, você vai ver. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, se alguém disser que é crente, que é salvo, que é eleito, e vê a necessidade de um irmão, e não ajuda, acha que é somente orar, dar um abraço naquela pessoa ali? Não, meus irmãos, não é desta forma que a Bíblia fala para nós amarmos. Nós amamos de fato e de verdade. O verdadeiro amor, meus irmãos, nasce da comunhão recíproca com Deus, está no versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Você consegue ver este efeito dessa relação dos irmãos com Deus? Esta unidade é sustentada pelo ato divino de nos fazer permanecer nele. Esta é uma ação definitiva e não ocasional. Deus nos faz permanecer no amor porque o seu Espírito permanece em nós. A obra do Senhor é completa. Jesus nos salvou, tranquiliza a nossa consciência e nos leva a praticar atos de amor e ainda nos faz templo do Espírito Santo. E permanecer aqui, meus irmãos, é um estado, sim, permanente e não temporário. O Espírito Santo habita no coração do salvo. O Espírito Santo é que nos leva a fazer isso. É o Espírito Santo que mexe com a nossa consciência, como fez com a minha, no caso que eu contei a você. Está certo o que você está fazendo? Você acha que ela não precisa? E eu estou dizendo a você, ela precisa. Ela necessita. E me tirou o sossego, eu precisei de voltar lá. Sabe quem fez isso comigo? Não é o meu coração bonzinho, que ele não é. É Deus, é o Espírito Santo que permanece em nós. Portanto, se nós queremos tranquilizar, meus irmãos, a nossa consciência, devemos orar a Deus. Se você vir alguma necessidade de alguém na igreja, ou fora mesmo da igreja, e não estou dizendo aqui para vocês sustentar pessoas que não querem trabalhar, não é isso. Aqui o que a Bíblia está dizendo é pessoas que precisam mesmo de recurso e não têm como ter recurso. E Deus deu a você o recurso. Ore a Deus, fale com Ele. Senhor, eu estou pretendendo ajudar esta pessoa, mas eu não conheço o coração dessa pessoa. Eu não conheço nem o meu coração, quanto mais é dessa pessoa. E o Senhor, meus irmãos, com certeza vai sim te ajudar e vai direcionar a sua vida. E o amor de que fala os versos 17 e 18 não é apenas, meus irmãos, um sentimento diante da necessidade do irmão, mas é um amor sacrificial, como o amor de Deus em Cristo Jesus.
Deus entregou o seu Filho à morte por amor dos seus eleitos. E se somos filhos de Deus, temos a mesma natureza de Deus. Por isso, nos sensibilizamos com a necessidade do nosso irmão. E nos versículos 19 a 21, falou sobre a culpa na consciência. Mas o texto diz que Deus é maior do que a nossa consciência. Quando o seu coração te condenar, meus irmãos, procure verificar a razão disso. Mas entenda que não somos salvos pelas próprias obras pessoais. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Somos salvos, meus irmãos, não pelo nosso desempenho pessoal, mas somos salvos para as boas obras. Quem é salvo, meus irmãos, e não pratica boas obras, quem bate no peito e diz que é eleito de Deus, que é isto e aquilo, mas não pratica o amor, inclusive a Deus e também ao próximo, como que essa pessoa é salva? Com certeza não. E os versos 22 a 24 falam sobre oração, fé e obediência aos mandamentos de Deus. Lembremos aqui, meus irmãos, que Jesus orou por nós na famosa oração sacerdotal. Nós estamos incluídos na oração de Jesus em João 17. Que maravilha aquela oração. E ele está lá diante de Deus e tranquiliza a nossa consciência quando nós não praticamos atos de amor que deveríamos praticar. Quando nós verificamos, irmãos, que nós falhamos nessa questão do ato do amor, nós precisamos orar a Deus, pedir perdão e praticar esses atos de amor. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe, meus irmãos. O amor não é só falar, é preciso agir. Vamos ficar de pé, vamos orar.